Qual que é o negócio com inteligência artificial com maior potencial de renda hoje? Olha, eu tendo feito nos últimos meses 480 mil com um aplicativo criado 100% por IA e com a minha agência de agentes de IA para médicos faturando mais de 150 mil por mês, eu posso te dizer, eu vou te mostrar aqui os 5 negócios com inteligência artificial que eu montaria se eu tivesse que começar do zero hoje, sem funcionários. Vou te mostrar como é que você pode começar qualquer um deles com um processo simples de 4 passos. E no final eu vou escolher um para fazer o primeiro passo aqui na sua frente. Vou quebrar também qual que é o custo, o esforço e o potencial de cada um. Mas eu já vou logo avisando. Isso não é esqueminha para você ficar rico rápido não, tá? Nem um jeitinho para você ganhar um dinheirinho rápido ali da noite para o dia. São oportunidades reais de negócio que você realmente pode começar hoje, mas assim, não vem achando que você vai enriquecer rápido, que você vai ficar rico da noite para o dia, porque isso daqui é muito improvável de você ficar rico da noite para o dia. Mas são oportunidades reais. Inclusive assim, você pode fazer R$ 1 milhão, mas isso será ao longo de um tempo de faturamento somado. Tá? Então, bora lá. Número 5, então, gestão de redes sociais com inteligência artificial. O que é isso? Né? As empresas elas vão te pagar para você poder criar e postar conteúdo nas redes sociais delas usando a inteligência artificial. É uma coisa fácil de vender porque assim, você está pegando algo que elas fazem mal ou que até elas não fazem de repente e você vai cobrar uma fração de um custo de contratar uma pessoa full time. Né? Qual que é a parte boa disso aqui? O custo ele é bem baixo para começar. Tá? Então o custo aqui ele vai ser baixo, porém o esforço ele vai ser médio, porque você vai precisar aprender algumas habilidades, principalmente para poder se diferenciar. Por quê? Porque o grande desafio aqui é a concorrência. Esse é o, assim, vamos dizer, o que com inteligência artificial é a coisa mais fácil de você fazer, é criar, por exemplo, posts para redes sociais. Então é algo que tem uma concorrência maior, por isso você vai ter que se esforçar um pouco mais para poder conseguir diferenciar. Tá? E eu tenho um exemplo até de uma aluna minha que ela foca em empresas locais. Então ela pegou várias empresas locais ali, ela cobra uma média de R$ 800 por mês, tá? Para poder criar posts, stories, calendário e postar esse tipo de coisa. E com 6 empresas ela já consegue fazer ali quase R$ 5 mil por mês. Então é algo que você consegue fazer usando de fato a inteligência artificial. O potencial ele vai ser entre 3 a 5 mil, não vai ser um potencial tão alto de ganhos mensais, porque, justamente como eu falei, você tem o desafio da concorrência, você tem o desafio de repente, se diferenciar de outras ferramentas de inteligência artificial, ou seja, você vai concorrer até com ferramentas e não só com pessoas que estão prestando esse serviço, mas, por outro lado, é muito bom para poder começar e para quem quer começar, com certeza é uma excelente opção. Tá? Aí a gente vem para o número 4 aqui, negócio número 4, aplicativos criados com inteligência artificial. O que é isso? Basicamente, você pode criar um aplicativo sem saber nada de programação. Tá? Você pode começar do zero usando a inteligência artificial para que ela faça a programação para você. E aí você pode vender o acesso desse aplicativo para qualquer pessoa. Eu mesmo fiz R$ 500 mil nos últimos meses, tá? Criando um aplicativo sem saber programar. Obviamente, eu tenho um conhecimento maior de inteligência artificial, mas eu não sou programador. Qualquer pessoa pode fazer isso? Bom, aí que vem a questão. O esforço aqui é alto, porque sim, qualquer pessoa consegue fazer isso. Mas o desafio maior que você vai ter é um desafio técnico. É algo que é realmente mais difícil de você aprender do que, por exemplo, criar posts nas redes sociais ou até do que os outros negócios que eu vou te apresentar aqui. Eu coloquei aqui que o potencial de ganho é de 5 a 8 mil por mês, porque esse é um potencial iniciante. Você vendeu o acesso dessa ferramenta para várias pessoas. Eu, por exemplo, eu cobro R$ 2.000 por ano para o acesso da minha ferramenta, do meu aplicativo. É uma ferramenta que ela gera um valor muito grande e acaba sendo barato para a pessoa que está pagando esses R$ 2.000, porque ela tem um potencial de ganho muito maior usando o meu aplicativo. E aí que está a questão, se você criar um aplicativo, por exemplo, que ele seja de baixo valor, você vai ter que vender muito mais. Então, é algo que tem um potencial de ganho maior para quem está começando, sim, do que as redes sociais. Por outro lado, você vai ter que ter um esforço técnico para você aprender coisas como, por exemplo, segurança na parte de programação. Você não vai precisar ser programador, mas você tem que aprender segurança. Eu, por exemplo, quando eu criei esse aplicativo, eu utilizei o Lovable e utilizei o Cloud. São duas ferramentas excelentes de inteligência artificial. O Lovable ele é muito bom para você poder começar a dar os primeiros passos ali e criar, vamos dizer, a parte principalmente visual do seu aplicativo e tudo mais. Mas o código por trás ele tem que ter uma estrutura base, principalmente de segurança, para você evitar coisas como invasões de hackers, até vazamento de dados dos seus clientes, que isso pode ser algo de alto risco até de processo para você. Então tem muita coisa que você tem que tomar cuidado em questão de programar um aplicativo. E o Cloud, por exemplo, ele é uma ferramenta, uma inteligência artificial
que ele tem uma visão de assim, um desenvolvimento mais avançado. Tá? Então foi isso que eu utilizei, vamos dizer, essas stack de ferramentas que eu utilizei para poder criar a minha ferramenta. O Lovable ele trabalhou como se fosse o meu desenvolvedor mais júnior ali, e o Cloud como o meu desenvolvedor mais sênior, conferindo o código, inclusive, e implementando soluções mais estratégicas e mais complexas. Então, você vai precisar de vamos dizer, é mais difícil tecnicamente você fazer isso daqui, só que qual que é o detalhe? Esse aqui é o potencial para quem está iniciando. Meio que o potencial disso aqui é quase que ilimitado. Tem empresas, tem aplicativos, ferramentas que faturam literalmente bilhões de dólares todos os anos. Então, tem um potencial de crescimento muito grande, tá? Mas não vai ser tão fácil para poder começar, mas é um bom negócio para começar. E até por não ser tão fácil, a concorrência dele ela é um pouco mais baixa. Tá? Negócio número 3. Negócio número 3, então, agentes de IA de suporte no WhatsApp. Tá? Bom, isso aqui é uma baita oportunidade. Aqui o que você faz? Você vai ajudar empresas a terem um funcionário virtual criado por inteligência artificial, que é esse agente de IA, né, atuando no WhatsApp dessa empresa. Então, o que é basicamente esse agente de IA, esse funcionário virtual? Ele é criado por inteligência artificial e treinado para atuar como se fosse um humano, substituindo um humano, inclusive, às vezes atuando até melhor do que um humano, e aí, nesse caso, dando suporte para os clientes de uma empresa. Tá? É bizarro, assim, tem tanto conteúdo sendo criado, tanto cliente mandando mensagem, e muitos donos de negócio, eles assim, não têm tempo para poder responder todo mundo, às vezes fica lotado. E aí você colocar um agente de suporte, cara, esse aqui é um dos mais fáceis, talvez seja o mais fácil, com certeza, na verdade, é o mais fácil de você começar, porque o custo é muito baixo para você montar um agente desse e o esforço para você aprender a montar um agente desse também é baixo. Qual vai ser o desafio que você vai ter aqui? Você vai ter um desafio, tudo você vai ter desafio. O desafio aqui é vendas. Vendas de quê? Você vender esses agentes de IA para empresários, você encontrar os empresários certos, convencer eles e tudo mais, só que você tem assim, um potencial de renda muito interessante aqui. Por quê? Porque é tranquilo você começar cobrando ali, de repente, R$700 por mês, tá? Uma mensalidade de R$700 para poder manter um agente de IA de suporte como esse. E aí, com 10 clientes, você já estaria com 7 mil, entendeu? Então, é algo que dá para poder começar com facilidade, porém, é desafiador para poder vender, tá? Bom, e agora a coisa aqui fica séria no negócio número 2. Qual que é o negócio número 2? Agentes de IA de WhatsApp também, porém de vendas. Tá? Qual que é a diferença aqui? Não é suporte, é venda. E o que muda? Muda muito. Tecnicamente muda bastante coisa, porque você tem que desenvolver melhor um agente. Tá? Até em questão estratégica de você conseguir vender isso para uma empresa. Você tem que ter um poder de convencimento maior de que aquela solução vai fazer sentido, e ela realmente tem que fazer sentido. Então, por isso que o esforço aqui ele vai ser médio. O desafio ele vai continuar sendo vendas. Tá? Vai continuar sendo vendas. Porém, aqui o potencial de ganho é muito maior. Você consegue cobrar aqui a partir de R$1.000, de repente, às vezes R$1.500, às vezes R$2.000. Então, ou seja, com 10 clientes de 2 mil, você vai ter 20 mil, né? Ou com 20 clientes de 1.000, que você consegue atender esses 20 clientes sozinhos, você vai ter 20 mil. Ou seja, começa a ficar uma coisa um pouco até mais factível. O custo continua sendo baixo, tão baixo quanto o agente de suporte, tá? Ó, e assim, o que seu agente ele vai fazer? Ele vai conversar com o contato do WhatsApp do cliente daquela empresa, né? Vai fazer perguntas para poder entender a necessidade, vai apresentar a solução, vai fazer o agendamento, sei lá, de consultas, por exemplo, se for uma clínica. Eu, por exemplo, a agência que eu sou sócio, a gente trabalha com clínicas médicas. E dentro dessas clínicas médicas, a gente implementa um agente desse para ou filtrar a qualificação do paciente ou até mesmo para agendar direto na agenda do médico, tá? Então, assim, sei lá, uma imobiliária, você vai agendar a visita direto na agenda daquele corretor imobiliário. E aí o que essa empresa ela vai fazer? Ela vai deixar de perder dinheiro, que talvez ela esteja perdendo por uma demora no atendimento, por um atendimento com uma qualidade baixa, porque aqui você pode treinar para ser um hipervendedor. A inteligência artificial ela consegue fazer isso. Obviamente não vai vender tudo. Por exemplo, eu falo de imobiliária para você agendar a visita. Mas vender um imóvel por WhatsApp é uma coisa um pouco mais complicada. Até dá para ser feito, mas é muito mais difícil. Então, eu, por exemplo, eu não faria isso para uma imobiliária. Eu faria um agente que ele é focado em vendas, mas para poder agendar para o corretor finalizar a venda. Porque o imóvel ele é algo de alto valor. Né? Então, assim, pega, por exemplo, no exemplo da clínica, que é o meu caso. Imagina uma clínica que a secretária ela faz um monte de coisa. Ela está lá atendendo paciente, ela está fazendo o cafezinho, ela está cuidando do financeiro, ela está cuidando da agenda dos médicos e ela ainda tem que responder o WhatsApp. Você acha que ela vai responder o WhatsApp rápido? Não vai. Você acha que ela vai responder o WhatsApp com o máximo de qualidade
assim, com intenção de realmente vender, de conseguir trazer a pessoa para dentro da consulta, o agendamento e tal. Não vai acontecer isso, tá? Então, assim, aqui você está ajudando essas empresas a ganhar mais dinheiro, então por isso que eles vão te pagar mais, né? E aí, assim, o que acontece? Vamos lá. Agora, antes de eu ir para o número 1 aqui, digamos que, assim, esse é o modelo que mais tem potencial de te levar ao primeiro milhão faturado no mercado de inteligência artificial. Olha, eu quero te contar uma coisa. Os 4 modelos que eu mostrei são ótimos para você começar, para você dar os primeiros passos. Mas o número 1 ele é diferente. É o que eu uso principalmente na minha própria agência. É o que mais tem potencial de você cobrar mais caro e ter um volume maior de clientes. E é o que me permitiu chegar nessa agência aos R$150 mil por mês. Tá? É um modelo assim, de longe disparado com o maior potencial de escala. Então presta muita atenção aqui. Então o negócio número 1 é o funil de vendas com inteligência artificial. Basicamente, o que é o funil de vendas com inteligência artificial? Ao invés de você vender só o agente, você vender só, sei lá, uma ferramenta ou algo do tipo, você vende a transformação completa do processo de vendas daquela empresa. O que isso significa na prática? Muita empresa faz, por exemplo, tráfego pago, que é anúncios online, para poder atrair pessoas para dentro do WhatsApp, para poder essas pessoas que chegam dentro do WhatsApp dessa empresa virarem clientes pagantes. Né? Qual é o seu trabalho aqui? É você fazer todo o processo completo de onde tem do início da atração de potencial cliente até o mais próximo possível da conversão de venda daquele cliente. Então, o que seria isso, por exemplo? Você pode fazer o tráfego pago e você fala, Bruno, mas eu não sei tráfego pago. Você pode aprender, inclusive você pode utilizar inteligência artificial para criar todas as estratégias para você do tráfego pago, dos anúncios online. Você pode utilizar inteligência artificial para criar a parte visual e de vídeo daqueles anúncios online que você vai veicular. Você pode criar páginas que a gente chama de landing pages. Né? O que são landing pages? São páginas de cadastro, páginas onde você tem as informações, o próprio site da empresa. Você pode criar esses sites hoje com inteligência artificial com pouquíssimos cliques. Tá? E aí você pode mandar todo esse tráfego de pessoas, essas pessoas que chegam dos anúncios, passam por essas landing pages, elas podem chegar no WhatsApp, de repente, dessa empresa, e lá dentro tem um agente de IA atendendo, fazendo o agendamento, fazendo o lembrete daquele agendamento. Ou seja, o processo ele começa lá no início e ele vai até o fim, por exemplo, ou mais próximo do fim de uma venda. Porque, como eu falei, numa imobiliária, você não faria a venda do imóvel potencialmente, mas você poderia ir até o mais próximo do fim daquilo. Né? Então, você pega uma empresa que está vendendo pouco e entrega uma máquina de vendas. É sempre meio que entregar uma máquina de vendas. Qual que é a diferença aqui? O custo, ele é médio, porque você vai ter que envolver outras inteligências artificiais para poder criar página, para poder, de repente, estruturar o tráfego pago. O esforço, ele é médio também, e eu diria que até médio para alto, porque você vai ter que aprender um conjunto de habilidades muito maior. Só que aqui, assim, você cobrar R$2.000 de um cliente aqui, é fichinha, é muito fácil. Você pode começar a pensar aqui em R$3.500, R$4.000, R$5.000 por mês, tá? E qual é o desafio aqui? O desafio, na verdade, não é o conhecimento técnico, por mais que você tenha que aprender mais coisas. Na verdade, você só vai ter que dedicar mais tempo para aprender mais coisas, mas são coisas que você vai usar inteligência artificial para tudo, você consegue aprender. O maior desafio aqui é o quê? Vendas. De novo, vendas. Então, você tem que aprender a vender esse serviço para mais empresas, tá? Mas, de longe, disparado, esse daqui é um dos melhores, se não o melhor, para você poder chegar ao seu primeiro milhão com inteligência artificial. E aí, antes da gente continuar aqui, eu preciso te falar disso daqui, ó. A escada do negócio de inteligência artificial. O que é isso aqui? É uma escada com basicamente 4 passos, tá? E esses são os passos exatos que você vai querer seguir para você poder ter sucesso com alguma dessas soluções, algum desses tipos de negócios que você escolheu aqui, tá? Então, qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é você validar. O que é validar? Você vai escolher um nicho, você vai prospectar nele. Primeiro você vai escolher qual dessas 5 opções você vai fazer e vai escolher um nicho para poder entregar essa solução. É necessariamente uma forma de provar que as pessoas elas querem comprar aquilo que você está vendendo. Né? Então, assim, você pode começar, sei lá, com clínicas, com lojas de carros, pode começar com o que ficar mais interessante para você. O segundo passo aqui é a pré-venda. O que é pré-vender? Né? É onde que você recebe o dinheiro mesmo antes de construir. Tá? É bem simples, você cria uma oferta de tudo que você vai vender e oferece para alguma dessas pessoas que você prospectou. Tá? Então, nessa oferta, essa pessoa pode pagar um preço muito mais em conta do que vai ser o preço, de fato, depois do lançamento daquele produto, daquela serviço que você está oferecendo, e você pode convencer a pessoa a te pagar até antes de produzir. Qual é a questão disso? É bom que você tenha uma garantia de satisfação. Uma garantia de, por exemplo, você vai demorar, sei lá, o agente de suporte, você vai demorar... Eu sempre recomendo colocar 14 dias, a primeira venda que você vai fazer. Você vai demorar 14 dias. E se o cliente ele não ficar satisfeito depois daqueles 14 dias,
você devolve o dinheiro dele. Você deixa isso acordado com ele, pode fazer até um contrato com ele. Para quê? Porque o objetivo aqui não é você tomar o dinheiro da pessoa aleatoriamente. É você, na verdade, captar recursos antes mesmo de começar a trabalhar. Para que com esses recursos você comece a justificar aquilo. E aí, o terceiro passo é você entregar. Então é aqui, a pessoa comprou, contratou, confiou em você e aí você entrega. Então, por exemplo, o agente lá de suporte ou o funil que você vendeu. Aí você passa esses dias entregando, entrega a solução e a solução está pronta. Tá? E aí, depois de entregar, a gente constrói. O que é construir? Construir o negócio, de fato. O que é construir o negócio? É a gente pegar esse primeiro case que a gente vendeu, esse primeiro cliente que foi atendido por nós, e a gente transformar isso em algo mais escalável, algo mais estável. É você vender para o segundo cliente, vender para o terceiro, automatizar o máximo de processos possíveis de vendas e começar a ter mais clientes. Tá? Então isso aqui é meio que uma escadinha para você começar do zero o seu negócio de inteligência artificial. E o detalhe é que isso vai servir para qualquer um desses negócios que a gente falou aqui. Qualquer um desses 5. Agora, como eu prometi no início do vídeo, vamos fazer algo junto aqui. Vamos fazer o primeiro passo da escada da IA, que é validar, no caso, né? E, bom, o negócio que eu escolheria hoje mesmo para poder começar seria o agente de IA de suporte no WhatsApp, porque é um dos mais fáceis para você, pelo menos colocar o pé na água, pelo menos ter a sua primeira experiência e o seu primeiro contato. Tá? É bem simples, mas com potencial alto de você já ter os primeiros clientes. Então eu vou te mostrar como é que eu faria isso. Tá? Eu vou usar duas ferramentas aqui basicamente. Vou usar o Agentor, que é uma ferramenta própria minha para poder criar os prompts e as instruções desse agente, e eu vou usar também o N8N, juntamente com a Cloudify instalado aqui, tudo com um clique. Então, assim, não é um tutorial para você instalar tudo do zero, o N8N, mas talvez você já tenha usado essa ferramenta, talvez não. Tem outro vídeo aqui no meu canal ensinando exatamente como que você faz isso. Vou deixar na descrição aqui o link desse vídeo. Mas, bem simples, tudo já instalado aqui, com as credenciais instaladas. Eu vou simplesmente clicar aqui na parte do agente de IA e eu vou mexer nessa parte de instruções aqui. Tá? Então, basicamente, essa parte aqui lateral que eu vou mexer. Mas, vamos lá. Primeiro eu vou girar isso daqui dentro do Agentor. Então, vou dizer para o Agentor assim, vamos pegar aqui um exemplo, sei lá, de um consultor de estética que o objetivo é entender a necessidade da pessoa e fazer uma avaliação. Então, eu vou colocar assim para o Agentor, me ajude a criar as instruções de um agente de suporte de WhatsApp para uma clínica estética. O objetivo vai ser entender a necessidade da pessoa e sugerir possíveis soluções e avaliações. Então vamos dizer que ele não é, vamos dizer, um agente vendedor. Você poderia transformar isso aqui até num agente vendedor, mas vamos dizer que é um agente de tirar dúvidas, tá? E aí vamos ver, vamos mandar aqui para o Agentor e vamos ver exatamente o que ele vai me responder aqui. Então ele pede aqui, né, para poder criar as instruções, ele vai precisar dessas informações aqui em específico. Então vamos preencher aqui rapidinho essas informações e vamos enviar para ele. Então eu preenchi aqui algumas informações, né, o que ele deve fazer, tudo que o próprio Agentor me perguntou aqui, e vamos processar a mensagem aqui, que vai ser justamente as instruções. Só antes aqui ele perguntou o nome do agente, né? A gente poderia dar qualquer nome aqui, mas, sei lá, vamos colocar o nome de Bela aqui. E ele vai agora processar de fato as instruções. Então ele processou aqui toda a resposta com as instruções completas, né? O que eu vou fazer? Eu vou copiar isso daqui e colar. Então eu vou vir aqui copiar somente as instruções mesmo, não só a resposta do Agentor. E vou vir aqui dentro do N8N, vou pegar nessa parte do prompt, vou apagar o outro e vou colar aqui. Tão simples quanto. Vou dar um salvar aqui e vamos colocar isso para rodar. Então já estando salvo, a gente vai vir aqui em ativar. Assim, tem várias outras configurações que você precisa fazer dentro do N8N, mas como eu falei, eu já tenho um vídeo ensinando isso, você pode dar uma olhada aqui na descrição, tem esse vídeo. E aí o que a gente vai fazer? Vamos aqui para o WhatsApp, né? Dentro desse número de WhatsApp, é um número de teste somente que eu utilizo. Vamos dar um oi aqui e vamos fazer o primeiro teste, vamos ver se ele já está funcionando. Opa, que bom ter você por aqui. Sou a Bela, do suporte da Clínica Estética Mais, estou pronta para te ajudar. Para que eu possa te atender da melhor forma, me diga, você tem alguma dúvida sobre os nossos procedimentos? Gostaria de saber mais sobre algum tratamento específico? Quero saber, pois não sei qual é o melhor tratamento para melhorar a minha pele. Sei lá, vou falar que tem muitas acnes. E aí vamos ver o que ela fala aqui. Vamos ver ela respondendo a gente e conversando. Entendi, é super comum. Ela traz aqui todo um contexto de resposta para a gente.
e aqui já está funcionando o nosso agente de suporte. Então, nada mais é um agente de suporte como esse, é isso, é um agente que ele vai atender, dar as respostas. Você pode melhorar, você pode otimizar várias coisas se você quiser. A gente deu um treinamento bem em base simples aqui, isso poderia ser muito mais avançado, você aprofundando com o seu cliente, entendendo para justamente dar o contexto melhor lá para o Agentor, para ele poder criar essas instruções, mas aqui é um bom início para você poder entender como é que funcionaria esse agente. Olha, se você chegou até aqui, é porque você realmente quer construir algo com inteligência artificial. Só que o que eu quero te trazer é, conhecimento sem ação não vale de nada, absolutamente nada. Você pode assistir 1000 vídeos, mas se você não vai lá para a prática e coloca a mão na massa, de fato, você não vai sair do lugar, você não vai ter nenhum resultado. E aí está o erro de muitas pessoas, que às vezes se preparar demais antes de começar a colocar o pé na água e realmente executar alguma coisa. Então, qual que é o meu conselho para você? Qual que é o meu pedido, na verdade, para você? Escolhe um desses 5, apenas um desses 5. E começa ele o quanto antes. Comenta aqui embaixo, inclusive, qual desses que você vai começar. Mas começa, coloca em prática, começa que seja com o mais fácil para você, o que você mais se identificou. E aí, recapitulando aqui, né, a gente tem gestão de redes sociais com inteligência artificial, aplicativos com IA, agente de suporte, agente de vendas e funil com inteligência artificial. São 5 opções. Escolhe um, foca nele, coloca a mão na massa, segue a escada da IA, valida, faz a pré-venda, entrega, depois você constrói. E aí, se você curtiu esse conteúdo, se fez sentido para você, comenta aqui para mim o que fez sentido. Comenta também, como eu falei, qual desses que você vai colocar em prática. E se você ainda não é inscrito no canal também, se inscreve aí. Até o próximo vídeo.